No Evangelho de João, capítulo 10, diz assim: Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus disse esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhe: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Repita comigo: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Amém? O Evangelho de João, ele relata alguns fatos que mostram que Jesus estava sempre dizendo para os judeus, para o povo: eu sou filho de Deus, eu sou Cristo. Ele estava sempre dizendo: eu sou o Messias esperado, eu sou Cristo, eu sou o Filho de Deus. Mas os judeus não queriam crer em Jesus de jeito nenhum. Os líderes de Israel, os principais sacerdotes, aqueles homens que conheciam o Velho Testamento, porque a Bíblia naquela época era só o Velho Testamento, ainda não tinha o Novo Testamento. E eles conheciam a Bíblia, o Velho Testamento, de capa a capa. Eles eram doutores da lei, mas eles não queriam acreditar em Jesus. Se nós vermos no capítulo anterior, no capítulo 9, Jesus ele cura um cego de nascença. E nem assim eles creem em Jesus. O que é que eles fizeram? Expulsaram o cego da sinagoga. Proibiram o cego de frequentar a sinagoga, porque o cego confessou que Jesus era o Filho de Deus. E como que aquele cego não ia confessar se Jesus curou ele? Ele era cego de nascença. Leia o capítulo 9. Jesus, no capítulo 8, Jesus diz: eu sou a luz do mundo. E para provar isso, Jesus cura um cego de nascença no capítulo 9. Aí, os principais sacerdotes, os fariseus, os líderes religiosos, a autoridade de Israel e o povo também, viram aquele milagre. E não quiseram crer em Jesus, nem vendo aquele milagre. O cego creu. O cego creu. Mas eles não creram. E aí ainda expulsaram o cego da sinagoga. Proibiram o cego de entrar na sinagoga, que era o lugar de reunião deles para buscar a Deus. Então Jesus ele fala aqui no capítulo 10 para esses judeus que ele é a porta. Para entrar no reino de Deus, tem que passar por Jesus. Para estar no curral das ovelhas, tem que passar por ele. Se não passar por ele, não é ovelha dele. A ovelha de Jesus mesmo, ela o considera como pastor e ela passa por ele. E se submete a ele. E Jesus então ele diz: eu sou o bom pastor. Eu, o bom pastor, que era ele, dá a vida pelas ovelhas. Aí Jesus está dizendo que ele estava ali
e haveria de morrer por suas ovelhas. Amém? Amém. E o interessante é que os judeus continuam ouvindo Jesus, mas não creem nele. Pouco depois, no capítulo 11, Jesus ressuscita Lázaro, e já tinha 4 dias que tinha morrido. Os judeus ficam sabendo, muitos deles estavam lá. Havia uma multidão quando Jesus chegou na porta do túmulo e disse: Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu todo enfaixado, porque já estava mumificado, já era uma múmia de 4 dias que cheirava mal. Tinha morrido há 4 dias, já estava se decompondo, enrolado em panos, era uma múmia. E Jesus chega lá e fala com a multidão: tirai a pedra. E Maria e Marta, que era irmã de Lázaro, disseram: Senhor, já cheira mal, é de 4 dias. E Jesus disse: eu não disse que se creres verás a glória de Deus? Tirai a pedra. E quando remover a pedra, Jesus deu um brado, um grito: Lázaro, sai para fora! E Lázaro saiu todo enfaixado. E Jesus mandou desatar ele e deixar ele ir. Então Jesus ressuscitou a Lázaro depois de dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Porque Jesus é a ressurreição e a vida. Quem tem Jesus há de ressuscitar para a vida. Não há de ressuscitar para a morte, para o juízo. Quem tem Jesus não vai nem comparecer diante do juízo final. Por quê? Porque Jesus já pagou os pecados de quem crê nele. Se Jesus já pagou, por que a pessoa vai comparecer diante do juízo final? Não entra em juízo mais, já está salvo. Amém? Amém. Quem crê em Jesus tem a vida eterna, porque ele disse: eu sou a vida, a ressurreição e a vida. Quem crê em mim nunca morrerá. Mas vocês acham que os judeus creem em Jesus? Olha, viram que Jesus ressuscitou Lázaro, mas ao invés de crer nele, decidiram matar Jesus e matar Lázaro também. Isso é uma cegueira que não tem igual, né? Daquele povo judeu. É uma cegueira que não tem igual. O resultado é o seguinte: Jesus, ele estava no templo, lá em Jerusalém, pouco depois dele proferir essas palavras, e diz aqui: Jesus andava passeando no templo do alpendre de Salomão. Rodearam, pois, os judeus e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, diz-nos abertamente. Aí olha o que Jesus respondeu para eles: já vos tenho dito, e não credes. Jesus disse: eu já disse, eu estou dizendo toda hora, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todo, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Que autoridade que Jesus tem. Jesus é Deus. Se passar uma turma com as pastinhas na mão, na sua porta, todos bem arrumados, a barba feita, cabelo impecável, as mulheres bem vestidas, e chegar lá e dizer para você, com aquela voz mansa: vamos estudar a Bíblia? Permita-nos entrar na sua casa e estudar a Bíblia com você? Você não tem fé em Deus? Daqui a pouco essas pessoas vão dizer para você assim: ó, Jesus não é Deus não, viu? Deus é Jeová. Jesus é outra coisa, Jesus é monte. Aconteceu isso aqui na nossa casa. Aqui. Pois é, então você já sabe. Não é enviado por Deus. Pode estar bem vestido, bonitinho, parecendo uma ovelhinha. Mas não vem de Jesus, da parte de Jesus, porque fala que Jesus não é Deus. Como é que Jesus não é Deus? Se Jesus está dizendo aqui: eu e o Pai somos